Bom, muito bom dia aos amigos. Estamos aqui novamente para mais uma reflexão aí sociológica, política, geográfica, enfim, que a gente tem trazido no canal. E hoje o tema, ele é menos político, digamos assim, é menos polêmico, mas é um tema bastante interessante da gente tratar, da gente trabalhar, que é sobre a questão da queda da taxa de natalidade, fecundidade, a questão populacional que está chegando aí num ponto bastante extremo. Alguns dados, algumas pessoas até dizem assim, né, que vai ser uma tragédia populacional daqui para frente, porque já não tem mais jovens em algumas regiões. E eu tenho um mapinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que mostra que no caso do Brasil, por exemplo, que já é um país que não é dos países mais desenvolvidos, a taxa de fecundidade, ou seja, de nascimento, de número de filhos que as mulheres têm, está muito baixo, né? Só que eu vou trazer também outra reflexão que mostra que talvez a tragédia não seja assim tão grande como alguns dizem, porque a economia se ajusta. Eu vou mostrar qual é o fator que faz com que eu acho que essa tragédia não é tão grande assim. Mas ainda assim, do ponto de vista econômico atual, tá? O que se avizinha aí, que aparece no horizonte é uma tragédia sim. Por quê? Minha própria geração. Logo adiante a minha geração vai estar bem velha e não tem mais jovens, não tem mais quase crianças. Quando a gente vai para os lugares é muito difícil ver crianças. Eu lembro que quando eu era criança tinha muito mais gente ali, né? Muito mais criança em qualquer local. Esses dias, às vezes, eu estava num evento aí, e muitas famílias lá, e eu comecei a olhar na volta e vi, mas quase não tem criança aqui. Tinha 2 ou 3 crianças, né? Eu pensei, se fosse em outros tempos, isso aqui ia ter uma criançada correndo para todo lado, como era nos casamentos, nos aniversários, em tudo que é coisa, né? Hoje é muito menos gente, né? Muito menos criança. E muita gente de mais idade, né? Muita gente de mais idade a partir ali da minha faixa etária em diante, dos 30, 40, 50, e velhos, bastante velhos, idosos, né? Velhos, né? Vamos falar idosos, né? Mas é velho, você é velho um dia também, então não tem problema em falar assim, né? Se sabe que, por exemplo, a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, para uma população se manter, é necessário que seja em torno de 2,1 filhos por mulher. 2 filhos para repor o próprio casal, e esse 0,1 porque acontece às vezes mortes, enfim, né, antes dessa pessoa, né, nascida ter filhos. Então isso faz com que seja 2,1. Mas eu trouxe um mapinha aqui, eu vou mostrar, não sei se vocês vão enxergar direito daí. Vou tentar colocar aqui. Mas eu vou ler os dados para vocês igual aqui. Que a taxa de fecundidade no Brasil acima desse 2,1, somente em alguns estados do norte lá, que é Roraima, Rondônia ali. Não, nem Rondônia, só Roraima. Só Rondônia, aliás. 2,19. Quando a gente já vai para a Amazônia, que é do segundo maior, 2,08, ou seja, não chega a 2,1. E aí tem os lugares mais trágicos, que é o Rio Grande do Sul, que é o primeiro, né? 1,44, ou seja, 1,44 é muito abaixo do necessário para repor a população. Santa Catarina, 1,51. Paraná, 1,55. São Paulo é abaixo ainda. Agora eu vi, são muitos números aqui, né? 1,39 São Paulo. Então vocês veem, nasce muito menos gente do que morre, né? 1,38 Brasília, abaixo ainda, né? Então, o Nordeste também, 1,51, 1,49, 1,6 na Bahia, né? Pernambuco ali, 1,61. Ceará, 1,51. No Centro-Oeste, 1,83. No Mato Grosso do Sul, 1,85 no Mato Grosso. Então, vocês veem, e no Brasil como um todo, 1,55. Então, vocês veem que está muito abaixo da média. E isso é em diversos países. O Japão, por exemplo, O Japão vive uma situação muito calamitosa. Coreia do Norte. O Japão, que eu já falo, que é uma ilha-asilo. Uma ilha-asilo que a imensa maioria da população é velha. Coreia do Norte também, mas a própria China, né? E são fatores que, curiosamente, por mais que os países façam políticas para tentar melhorar isso, quase não muda nada. As políticas não têm muito efeito, né? A Europa, a Itália, por exemplo, diversos países da Europa também vivem essa situação. Até por isso que isso já vai, né, continuando ali vai engatando a questão da crise migratória. Porque os países têm muito velhos, não têm mais força de trabalho, acaba vindo uma população muito grande de fora. E aí começa o problema. O problema até não é vir imigrantes, né, a população de fora. O problema é quando é em grande número, porque começa a substituir a população local
E essa cultura que vem de fora acaba tendo força. Então acontece um choque cultural nesses países. Então, isso daí acaba gerando, ou seja, é um grande circuito, né? Um grande efeito dominó, efeito borboleta de situações sociológicas, de fenômenos sociológicos que vão acontecendo que acabam conturbando bastante o planeta, né? Mas qual é o problema, a parte trágica que se fala? É que nós temos uma força de trabalho hoje ativa. Tá? Nós temos um modelo produtivo que está em funcionamento. Só que a gente vê, vamos pegar, por exemplo, o setor da construção civil. A maior parte dos pedreiros, aquele pedreiro antigo, que faziam casas ali com a família, pegava ali o filho, enfim, os filhos e lá empreitavam uma casa e construíam uma casa. Então esses jovens, desde novos, às vezes desde criança, já começavam a aprender o ofício. Só que essa geração que se criou anos 80, 90, até início dos anos 2000, tá? Dali para trás, ela vai começar a ficar velha. Então a maior parte dos pedreiros hoje já estão na faixa dos 50 anos. Tá? E quando essa geração se aposentar, e isso vai ser quase que de vez, vai ser repentinamente quando começarem a se aposentar, a situação, por exemplo, de mão de obra para a construção civil pode ser trágica mesmo. Então até outros modelos de construção provavelmente vão ter que surgir, porque vai ficar inviável a construção de alvenaria tradicional como a gente conhece, que é muito popular no Brasil. Tá? Então vai ficar muito cara, vai ser muito raro alguém conseguir contratar algum pedreiro. E já acontece isso, todo mundo sabe, quando precisa de um pedreiro é muito difícil. Então essas são problemas que acabam acontecendo. E quando a medida, por exemplo, quando se fala assim que é uma tragédia demográfica, é porque justamente os países estão com uma concepção e com toda uma estrutura econômica baseada em muitos jovens, uma força produtiva jovem. E quando a gente não tiver mais esses jovens, como é que vai ser? Quem é que vai tocar essa força produtiva? Quem é que vai tocar esse mercado de trabalho? Quem vai ser essa força produtiva? E também o principal, a questão previdenciária. Quem é que vai pagar a aposentadoria dos idosos? Até porque o nosso sistema previdenciário ele é uma pirâmide. Quem está trabalhando atualmente paga a aposentadoria de quem já se aposentou. E isso funcionava muito bem quando tinha muitos jovens e muito menos velhos. Ou seja, era uma pirâmide. Poucos velhos e muitos jovens. Então, muitos jovens trabalhando, aquela arrecadação conseguia tranquila dar conta de suprir a aposentadoria dos mais velhos. Só que quando essa pirâmide inverte, ou seja, tem poucos jovens e muitos velhos, ou seja, é óbvio, é evidente que o sistema vai colapsar. Então vai ter que ter cada vez mais reformas previdenciárias, aumentando a idade, diminuindo o benefício. Então isso aí vai acontecer cada vez mais, tá? Pente fino cada vez mais, porque o rombo vai ser cada vez maior. Isso não tem volta, não tem como mudar. Só que, por outro lado, eu queria trazer aqui que quando a gente fala também nessa questão trágica econômica, a gente não está levando em conta uma série de fatores. E, inclusive, os países se reunindo, os países deixando de lado certas brigas, seria um momento histórico interessante para reformular certas questões, como, por exemplo, urbana. Nós tivemos no século XX um crescimento demográfico muito desordenado. Então essas favelas que tem em nível mundial, em todas as cidades, praticamente as grandes metrópoles, da maior parte dos países chamados aí terceiro mundo, subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, elas aconteceram durante o século XX por causa de um crescimento populacional desordenado. Então vocês imaginem famílias lá dos bisavós. Chegava a ter 13, 15, 18 irmãos. E isso baixou para 10 irmãos, depois baixou. Só que aconteceu o quê? Uma queda repentina. Foi para 2. De 10 foi para 2. Se eu pegar na minha família mesmo, a minha avó com 10, 12 irmãos ali, e não era uma família grande, porque tinha famílias com mais. E aí tinha mais ali algum neto que morava na casa, então eram aquelas casas movimentadas com 20 pessoas morando na mesma casa. Tá? Eu lembro até um historiador dizendo para mim, né, que ele trabalhou no banco quando era mais jovem. Ele ia nessa serra do Rio Grande do Sul, aí, nos cantões, né, e chegava e tinha umas casinhas, abria a porta, saía 8, 10 crianças de dentro. Ou seja, eram muitos jovens. Isso envolvia, vocês analisem bem a questão até sociológica, né? Por exemplo, no esporte, tinha muito jovem para jogar futebol, nesses campinhos do interior do Brasil afora, aí, né?
os tal dos bailes que se falam que hoje não existe mais. Mas vocês imaginem, quase não tem jovens. Como é que vai ter vida noturna? Num bailão desses do interior, em cada chácara, em cada lugar, tinha 8, 10 jovens ali para ir. E então juntava muita gente. Acaba os jovens, acaba praticamente o público da vida noturna, né? Então vocês veem os efeitos disso, que é muito grande. Mas voltando, o efeito de tudo isso seria o quê? Entender que toda essa estrutura econômica que a gente tem é baseada numa grande população, que formou na migração desordenada, as favelas, as periferias, tudo isso foi crescendo desorganizado. E isso não é bom, não foi um fenômeno, não foi um efeito benéfico da grande população. Pelo contrário, as cidades poderiam... Pega o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade que poderia ser muito linda, que ela é linda do ponto de vista ali do seu cenário todo, né? Da sua natureza, só que tem uma ocupação desordenada em favelas que acabou degradando aqueles locais. Então, ruim para as pessoas que moram ali e também para a natureza que está ali, que é um local que não é adequado para habitação. Né? Então, poderia ser locais de natureza, locais virgens, locais que seriam ali repositórios de natureza mesmo. Né? E não, está ocupado desordenadamente por cidades, por grandes metrópoles. Então, são rios, são árvores, são locais, tudo foi destruído por causa desse excedente populacional. Então vocês veem que isso não é bom. Então os países se organizando, certamente uma restauração do ponto de vista de reordenar as cidades a partir de uma menor população, desocupar áreas que não são adequadas para habitação humana, na beira de rio, em barrancos que podem desabar. Vocês entendem? Então, com o planejamento urbano dos países, é possível aproveitar essa situação para um ponto positivo. Já que a gente vai ter menos gente nascendo, menos mão de obra, bom, então vamos fazer com que as pessoas agora possam morar em locais das cidades que sejam melhores. Vamos fazer projetos urbanos aqui que desocupe áreas que são de risco, que são impróprias. E vamos deslocar essas pessoas para áreas próprias. Vamos melhorar a questão urbana das cidades. E a tecnologia que vai ter que suprir a mão de obra. Essa que vai ser a situação. Porque vai ter, inevitavelmente. E aí eu vejo também, eu vejo de forma até bastante perigosa, bastante trágica até. Daqui a 30 anos, quando a minha geração estiver ali aposentada, eu não sei o que vai ser, porque eu não sei quantos jovens vão ter. Tá? Eu não sei como é que vai ser essa situação. E vai ter um número imenso de velhos. Eu comparo porque eu vejo por aí que a gente quase não vê criança. Então tem muita população da minha idade, mais população ainda de uma idade anterior, que tinham mais filhos, que a minha geração já não era comum eu ter colegas ali com muitos irmãos. 2 ou 3, 4 irmãos no máximo, que eu ouvia falar pelo menos. Né? Mas gerações anteriores ali, 10, 12, até mais. Então vocês veem que foi uma queda muito abrupta. Hoje praticamente já não se tem mais. A média está em 1,55 no Brasil ali. Tá? Então o que isso está acontecendo? Foi uma queda abrupta. E isso vai fazer com que o resultado seja abrupto. E é essa geração. Vai acontecer isso com essa geração. Vai chegar ali e vai ter... vai morrer muita gente, já numa idade avançada, dentro da expectativa de vida média. E quando se olhar para trás, mas não tem criança, não tem jovens. Criança não tem jovens, né? Para suprir isso. Então vai acontecer essa situação aí. Então, se a gente pensar por esse lado, é possível reorganizar as coisas. Então eu acho que a política pode, desses dois pontos, tirar ali, como se diz, né, a limonada do limão. Se parece que é um limão isso, tentar tirar a limonada. E tentar ver o que se pode fazer. Mas com tecnologia, com reestruturação de cidades, eu acho que é um bom momento, até do ponto de vista ecológico, se nós pensarmos. De diminuir o impacto da nossa sociedade, das nossas cidades, em cima da natureza, de uma forma natural, sem impactar a vida das pessoas, sem as pessoas terem que deixar de consumir as coisas, de ter os produtos. Vocês entendem? Então, eu acho que é por aí. E aí, vamos continuar nessa reflexão. Vocês podem comentar embaixo e vamos trazer mais temas aqui. Até mais.